Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar para suas provas da melhor forma possível. Vai lá conhecer! A aula de hoje é sobre frase, oração e período. A gente já tem uma aula sobre esse assunto aqui no canal, mas foi a primeira aula do canal Português com Letícia. Faz muito tempo que a gente postou essa aula, então a gente resolveu fazer de novo essa aula, uma repaginada, uma aula nova para vocês sobre frase, oração e período. Vamos começar. Primeira coisa da aula, então, é o conceito de frase. O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. A frase pode ter ou pode não ter um verbo. Então, quando ela não tem verbo, é uma frase nominal, sem verbo. Quando ela tem verbo, é chamada de frase verbal, com verbo. Então, olha só. Aqui eu coloquei três frases nominais. Socorro, que frio, e nova alta do dólar. Note que aqui, socorro tem sentido completo, embora seja uma palavra só. Quando eu digo socorro, é uma frase porque tem sentido completo. A mesma coisa acontece com que frio, também não tem verbo, também é curtinho e também tem sentido completo. Se eu falo que frio, você que está me ouvindo entende o que eu quero dizer. E nova alta do dólar. Nova alta do dólar também é uma frase, porque, embora não tenha verbo, tem sentido completo. Agora, os exemplos de baixo. São frases verbais, também são enunciados com sentido completo, só que aqui tem verbo. Olha só, o dólar aumentou novamente. Note que nova alta do dólar e o dólar aumentou novamente são duas frases que querem dizer a mesma coisa. Aliás, são duas frases muito comprometidas com a realidade atual. Mas nova alta do dólar é uma frase nominal, sem verbo, e o dólar aumentou novamente é uma frase verbal, porque eu tenho aí o verbo aumentou, a forma verbal aumentou. Próximo exemplo. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Aqui eu tenho um enunciado com o sentido completo. Estou estudando bastante, sei que vou fazer uma boa prova. Por isso, eu chamo de frase, é uma frase e é uma frase verbal. Aqui eu tenho estou estudando, sei e vou fazer. Por isso, frase verbal. Bom, já sabemos o conceito de frase. Vamos para a oração. O que é oração? É reza? Não, essa piada de sempre. Não, não é reza. Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Eu coloquei aqui 3 exemplos para explicar oração. Vamos lá. Primeiro exemplo. Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. Eu olho para essa frase, porque é uma frase, né? Uma frase verbal, porque eu localizei aí o verbo preencher. Sites preenchem. Muito bem, tem mais algum verbo? Não, só o verbo preencher. Portanto, trata-se de uma oração. Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. É uma oração. Próximo exemplo. O empate favoreceu os donos da casa. Aqui eu tenho o verbo favorecer, eu tenho apenas um verbo, então é uma oração. Se tiver mais de um verbo, gente, já vai ser outra coisa. Aí são 2 orações. Então, cada oração tem apenas um verbo ou locução verbal, que é o caso do próximo exemplo. Olha só. Os cientistas estão realizando pesquisas sobre o vírus. Aqui você bate o olho, aí você decorou, né? Aí a oração tem só um verbo. Aí você olha, estão realizando. Fala, então aqui são 2 orações, certo? Errado. Por quê? Porque estão realizando é uma locução verbal. Quando eu tenho locução verbal, aí eu vou contar como apenas um verbo, porque é só uma ação. Então, se a frase tiver uma locução verbal, eu vou contar apenas o verbo principal. Então, eu vou contabilizar essa locução verbal como apenas um verbo. Então, uma oração. Importante você saber o conceito de locução verbal para você saber identificar direitinho a oração e não fazer confusão. O que é locução verbal mesmo, professora? É quando eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo flexionado, e o outro verbo, o verbo principal, em uma das 3 formas nominais do verbo, ou seja, no infinitivo, no gerúndio
ou no particípio. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você lembrar o que são as formas nominais do verbo. Olha só. Vão realizar, eu tenho o verbo auxiliar, vão, o verbo ir, mas o verbo principal realizar no infinitivo, realizar infinitivo. Estão realizando, verbo auxiliar estão, que é o verbo estar, e realizar no gerúndio, realizando. Então, estão realizando, auxiliar mais gerúndio. E tem também auxiliar mais particípio. Aqui eu coloquei tem realizado. Então, auxiliar é o verbo ter, tem, e realizado é o verbo realizar no particípio. Lembrando, oração é o enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Se tem 2, 3, 4 verbos, eu vou tratar como período composto, daí já deixa de ser uma única oração. Bom, já que eu já falei sobre período, antes que você se desespere, vamos ao conceito de período. O que é período? Período é uma frase organizada em oração ou orações. Então, começa lá da letra maiúscula e vai até o ponto final. Isso é período. Pode ter uma ou mais orações. E aí eu tenho o período simples, que é o período com uma única oração, e o período composto, quando tem mais de uma oração. Então, vamos lá. Período simples. Coloquei 2 exemplos. Primeiro, não dormir durante a noite. Então, período da letra maiúscula até o ponto final. Então, começa no não e vai até a noite. Quantos verbos eu tenho aí? Apenas um verbo. Então, é um período simples porque eu só tenho uma oração. E a oração é não dormir durante a noite. Então, período simples. Próxima frase. As crianças estão brincando na calçada. Aqui também é um período simples porque eu tenho uma locução verbal. Estão brincando. Lembra que a locução verbal eu vou contar como apenas um verbo? Então, se eu tenho locução verbal, é uma oração. Então, as crianças estão brincando na calçada. É um período simples formado por uma única oração. Então, nesse caso, o período coincide com a oração. Já o período composto é quando eu tenho mais de uma oração dentro do período. E aí eu coloquei um exemplo aqui. Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Note que aqui eu tenho mais de um verbo. Eu tenho chorou, soube e a locução verbal havia sido. Se eu contei para vocês lá no começo que a locução verbal conta como apenas um verbo, apenas uma oração, quantas orações eu tenho aqui? Ele chorou, uma oração. Quando soube, outra oração. Que havia sido aprovado, outra oração. Então, aqui eu tenho um período composto por 3 orações. Ele chorou, quando soube, que havia sido aprovado. Então, período simples, apenas uma oração. Período composto, mais de uma oração. E para deixar tudo muito bem explicadinho, eu coloquei aqui uma tabela com todos os exemplos que eu utilizei lá no primeiro slide para falar sobre frase. Olha só, nesse caso, coloquei aí todas as frases, tudo que eu tinha posto no primeiro slide. Então, frase, socorro, que frio, nova alta do dólar, o dólar aumentou novamente, estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Todas essas estruturas são frases. E aí, oração. Qual dessa estrutura é uma oração? O dólar aumentou novamente. Período simples, também, o dólar aumentou novamente. E período composto, apenas o último exemplo. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Note que socorro, que frio e nova alta do dólar não são estruturas que podem ser consideradas oração, nem período, porque são frases nominais. São enunciados com sentido completo, mas não têm verbo, portanto, não são consideradas orações. Muito bem, professora, entendi tudo, entendi os conceitos, entendi os exemplos, mas e na hora de fazer a prova? Quando eu tenho um texto, como é que eu divido as frases, as orações, os períodos? Não sei, eu fico confuso. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para que você se sinta mais seguro. É um parágrafo do livro Nas Ruas do Brás, uma obra do Drauzio Varela, é um livro que eu recomendo muito, é muito bom. E é um parágrafo que diz o seguinte:
Embora o Brás fosse um bairro de operários imigrantes, eram visíveis os contrastes culturais. No Largo da Concórdia havia um teatro grande que acabou destruído, o Colombo. Ali cantaram os maiores tenores da época, Tito Schipa e Caruso. Diversas companhias italianas de ópera e balés internacionais se apresentaram em seu palco. Bom, então aqui eu tenho um parágrafo que contém períodos que, por sua vez, contém orações. Como eu faço para separar, dividir esses períodos, essas orações? Lembra que eu falei, o período vai da letra maiúscula até o ponto final. Primeiro período, então. Embora o Brás fosse um bairro de operários imigrantes, eram visíveis os contrastes culturais. Esse período é simples ou composto? É um período composto, porque eu tenho duas orações. Então, uma oração é, embora o Brás fosse um bairro de operários imigrantes, eu tenho aí o verbo, né, a forma verbal fosse, e outra oração, eram visíveis os contrastes culturais. Aqui eu tenho outra forma verbal, eram. Então, trata-se de um período composto. O próximo período começa lá na letra maiúscula e vai até o ponto final. Vamos lá. No Largo da Concórdia havia um teatro grande que acabou destruído, o Colombo. Esse período também é composto, porque eu tenho duas orações. No Largo da Concórdia havia um teatro grande, é uma oração com o verbo havia, e que acabou destruído, o Colombo, é outra oração. Portanto, um período composto também. Terceiro período do parágrafo. Ali cantaram os maiores tenores da época, Tito Schipa e Caruso. Aqui eu tenho um período simples. Por quê? Porque eu tenho apenas uma oração, só um verbo. Cantaram, portanto, período simples. E o último período do parágrafo é: diversas companhias italianas de ópera e balés internacionais se apresentaram em seu palco. Aqui também é um período simples, porque eu tenho apenas uma oração, um verbo, que é o verbo apresentar-se. Portanto, período simples. Então, nesse parágrafo apresentado, esse parágrafo da obra do Drauzio Varela, eu tenho 4 períodos. 2 períodos compostos e 2 períodos simples. Bom, então esta foi a aula sobre frase, oração e período. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, já deixa o seu gostei, isso ajuda muito a gente. Conta aí pra gente nos comentários se você já tinha assistido a aula antiga, a primeira aula do canal sobre frase, oração e período. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!